Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então vamos dar continuidade ao nosso último módulo do primeiro bimestre, diversidade étnico-cultural no Brasil. Então aí tem algumas imagens e, como sempre, alguns questionamentos para pensarmos aí sobre o módulo. É possível pensarmos em uma única cultura que representa a população brasileira? Será que a relação com a natureza muda dependendo de onde você mora? Você já ouviu falar em populações originárias? E 4. Conhece características de modo de vida diferentes do seu? Então aí tem a primeira imagem, mostra crianças brincam de pular de árvore no Igarapé, em Tuí, na tribo indígena de Saterê, aldeia de Inhambé, em Manaus. A segunda aqui, criança do grupo Mirim Reisado, da comunidade quilombola de Itanhanhum, fazem apresentação de danças em Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. E a próxima aqui, para proteger os filhotes de tartaruga de serem caçados por predadores, os ribeirinhos localizam onde os ovos foram depositados e os recolhem até estarem prontos, após os primeiros dias de vida, para serem soltos na praia. Na foto, crianças ribeirinhas no ritual de soltura dos filhotes em Rodrigues Alves, no Acre. Então, essas três imagens aqui são realidade, são crianças, né? Uma faixa etária próxima e a de vocês, pelas características. E aí, essa realidade das três imagens é próxima à realidade de vocês? É parecida com a realidade de vocês, com o dia a dia e as atividades? Então, essa observação mesmo, ok? Distribuição territorial e principais características da população. Então, a população brasileira, ela não é igualzinha, né? Ela não se distribui igualmente em todo o território, assim como a própria população brasileira, a partir das suas regiões, localizações, tem características diferentes, características físicas, características culturais, características dentre os hábitos, alimentação, enfim, um conjunto aí bem diversificado. Então, a distribuição territorial e principais características da população. Então, a população brasileira já podemos iniciar dizendo que ela é numerosa, então 210 milhões de habitantes, e ela é diversificada. Ela é desigualmente distribuída em todo o território. Então, aqui, olha, distribuição da população em 2016. Esses pontinhos vermelhos no mapa, eles mostram onde tem maior concentração da população. No geral, percebemos que tem essa região mais litorânea, tem uma maior concentração da população, e alguns pontos, muito específicos também. No geral, são as capitais, onde pontua esse vermelhinho mais forte aqui, Distrito Federal, aqui, que é Goiânia, aqui, enfim, onde pontua esses vermelhinhos mais concentrados são geralmente as capitais. Então, a gente percebe que na região litorânea tem uma maior concentração da população, enquanto em algumas regiões a gente fala que tem os vazios demográficos. Então, aqui, olha, vocês percebem que terão pontinhos, mas muito espaçados. Então, a população ela é desigualmente distribuída, ok? Aqui tem algumas imagens, olha só, 2 idosos mega ativos. E aqui a população, algumas crianças aqui numa comunidade, numa situação bem precária. Assim como a população é desigualmente distribuída, as características econômicas e sociais, ou seja, a condição de vida também, infelizmente, ok? Na página 286 tem um mapa que já analisamos. Diversidade étnico-cultural. Étnico-cultural, essa palavra vai ser muito utilizada de agora em diante, ok? Étnico,
está relacionado à etnia. O que é a etnia? Etnia são as características físicas, língua, tom de pele, cabelo, origem, enfim, está relacionada à etnia, entre aspas, raça. E cultural é a cultura. Então, étnico-cultural significa que as diferentes etnias possuem culturas específicas, ok? Então, somos um povo, um grupo étnico-cultural diferente de um país europeu, de um grupo do país europeu, por exemplo, ok? Então, o que nos diferencia aí a partir dessa etnia e cultura, essa diversidade étnico-cultural? Então, aqui tem os pontinhos. Vai ser diferenciado, vou pelas imagens que fica mais fácil. Então, a religião, a comida, as festas, os nossos hábitos. Então, aqui, olha, a primeira imagem mostra uma indígena da etnia de Macuxi, em Roraima, assando beiju, quitute feito a partir da mandioca, típico de alguns povos indígenas e que são base da tradicional tapioca, consumida em diversas regiões do Brasil, principalmente no norte e nordeste. Aqui a segunda imagem, ó, a gente reconhece, né? É uma feijoada. Feijoada é um dos pratos mais tradicionais do Brasil, composto de feijão preto e pedaços de carnes, com acompanhamento de farinha e verduras. Alguns estudiosos apontam que a versão original do prato, em que eram misturados carnes, legumes e verduras, seria uma criação dos africanos, enquanto outros apontam que seria originário de Portugal. Então, de onde? Qual é a origem desse prato que atualmente é tipicamente brasileiro? Os churros! Nossa, hoje essa explicação, esse módulo, ele tá bem gostoso, né? Churros! Aqui tem doce de leite, aqui tem chocolate, aqui tem um chocolate quente, aqui aquele fritinho bem delícia. Os churros são um doce muito popular no Brasil, é encontrado principalmente em festas que acontecem nas ruas. Apesar de existirem divergências quanto à sua origem, é considerado tipicamente espanhol, sendo tradicionalmente servido em formato de roda para ser compartilhado. Na versão da América Latina, encontrada no Brasil, os churros são recheados com variados sabores doces e salgados. Que delícia! Então aqui, olha, mostra essas 3 questões aqui, então a tapioca, a feijoada e os churros, e mostra que tem tanto a feijoada, que é um prato atualmente típico brasileiro, quanto os churros, enfim, eles possuem outras origens, né? Então eles vieram provavelmente com outros povos, outras etnias. Ok? Então, povos indígenas. Vamos na distribuição aí dos povos. Então, povos indígenas. Aí temos um mapa da América Latina como um todo. Então, aqui temos a América Central, a América do Sul e é colocado aqui os povos pré-colombianos. Quem são esses povos pré-colombianos? A gente fala que são os povos autóctones. Nossa, espera, parece um palavrão. O que é autóctone? É a população local, de origem local, ok? Então, aqui temos em lilás os incas, em marronzinho aqui os astecas, em amarelo os maias, em verdinho os tupis, bem aqui sobre nosso território, em salmão aqui os aruaques, então também está aqui no nosso território, e em esse tom de verde água aqui temos os G's, que também está no nosso território. Ok? Então aqui mostra aí os povos autóctones, né? Os povos pré-colombianos, que são considerados aí os indígenas. Provavelmente vocês já estudaram, se não estudaram, estudarão esses povos especificamente aqui em história. Ok? Então aqui tem uma atividade de análise, terras indígenas. Aqui, olha, mostra na página 291, tem um mapa, terras indígenas em 2019. Então ele tá bem completinho.
Então, em verde aqui, ó, são homologadas e reservadas. Todas essas áreas em verde, pontuadas aqui, tem uma maior concentração na região norte, mas aqui na região litorânea, sudeste, sul, nordeste, também tem alguns pontos específicos. São áreas homologadas e reservadas para a população indígena, ok? Em rosinha mais escuro, são áreas declaradas. Em salmão, identificada e aprovada pela FUNAI. Então, a gente percebe que tem uma menor quantidade. Em amarelo, em identificação e restrição de uso a não indígenas. Então, todas essas áreas em verde aqui são as áreas destinadas aí, homologadas, que são terras indígenas, ok? E aqui tem uma tabela aí com número de terras, a porcentagem no Brasil, a extensão de hectares e o total no Brasil, ok? Aqui uma imagem que mostra indígenas Tucano e Dessana, da comunidade indígena de Cipiá, realizam dança tradicional em Manaus, no Amazonas. Então, olha, são traços étnico-culturais. Étnico pela característica física e culturais pela manifestação aqui, no caso é uma dança, ok? Aí aqui uma ocorrência que vai aparecer para vocês, que é a área de garimpo ilegal dentro da terra indígena, então que acontece muito e cada vez a gente tem observado mais isso, não só o garimpo em si, ou seja, retirada de recursos minerais aí, pedras preciosas, enfim, que seja, mas também a questão de madeireiras, né, que tiram aí, devastam principalmente a floresta amazônica, enfim. Depois em aula falamos mais especificamente disso, ok? Comunidades quilombolas. Quem são os quilombolas? São descendentes diretos dos escravos, ok? Então, comunidades quilombolas também têm o direito às suas terras e são descendentes diretos dos quilombolas, que também têm os seus traços étnicos culturais, pelas características físicas e pelas suas manifestações culturais, seja religião, dança, comida, enfim. Então, aqui, grupo de jongo, dança de origem africana, no Quilombo Boa Esperança, em Presidente Kennedy, no Rio de Janeiro. Então, as comunidades quilombolas. Casa construída com um adobe, um tijolo feito de terra crua, água e palha ou outra fibra natural, e telhado de sapê, uma espécie de capim na comunidade quilombola Calunga, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em 2017. Então, aqui é uma construção característica aí dos povos quilombolas. E aqui, na página 294, um mapa, terras quilombolas tituladas em processo pelo INCRA. Então, aqui, olha, nós temos a demarcação dessas terras, ok? Então, o círculo marrom escuro mostram as terras quilombolas tituladas, então que são oficialmente aí tituladas e cadastradas como terras quilombolas, que são as bolinhas marrons. Então, a gente percebe que tem uma pequena quantidade, né? Então, tem aqui, ó, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Roraima, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, enfim, são pontos bem específicos. E o número que tá na bolinha marrom, gente, significa o número de terras, tá bom? Então, no Rio Grande do Sul, ó, 4, Santa Catarina 1, Paraná 1, São Paulo 6, Rio de Janeiro 3 e assim por diante. Ó, no Pará que a gente mais tem, 66. Depois, seguida aí do Maranhão, com 57. E aí, depois os outros números, tirando a Bahia aí também, que tem 20, os outros são bem pequenininhos, os números, ok? E essa bolinha aqui laranja, marrom claro, enfim, essa cor aí,
diferente, mostra terras quilombolas em processo. Então, são terras quilombolas estão em processo de ter o espaço delimitado e declarado aí como terra quilombola. Então, temos em Minas Gerais 249, na Bahia 314, aqui em Pernambuco 91, Mato Grosso 75, Rio Grande do Sul 103. Então, a gente percebe que diferente aí da situação indígena, os quilombolas têm uma situação mais delicada quanto à demarcação. Ok? Tem aqui, olha aqui. Aqui tem um textinho que fala da Dandara, que vocês já fizeram algum trabalho relacionado a ela com o professor Anderson. Então, leem aí o textinho que vocês vão lembrar do trabalho já realizado, ok? Povos da floresta e do cerrado. Então, quem são esses povos da floresta e do cerrado? São as populações que dependem diretamente aí dessas características físicas do ambiente, ok? A gente chama eles de comunidades extrativistas. Ou seja, eles têm uma relação muito próxima, aliás, tem uma relação direta e próxima com as características físicas do local, ok? São também uma população autóctone, ou seja, local. Então, essa população, eles vivem da subsistência. O que é a subsistência? Retirada de recursos da própria vegetação natural. E são comunidades extrativistas, enfim, tanto faz esse nome. Então, aqui, ó, quebradeiras de coco babaçu carregam os frutos após a coleta, em Viana, no Maranhão, em 2019. Babaçu são esses coqueiros aqui, que dão uns coquinhos específicos. Babaçu é utilizado para fazer óleo, para fazer... As fibras são utilizadas para fazer artesanato, enfim. Então, essas comunidades extrativistas de subsistência, o impacto sobre a vegetação, ele é pequeno, minúsculo, né? Às vezes irrisório, porque a vegetação continua lá. Então, não é uma retirada em larga escala industrial, é em pequena escala, que vocês observam, ó, 4 mulheres, cada uma tá com um saco, né? E o que é esse extrativismo de subsistência? É em pequena escala só pela sua necessidade, ok? E quais são os principais problemas enfrentados aí desses povos tradicionais, principalmente na região aqui que pontua da Amazônia? É o Amazônia Legal, desmatamento. Então, o desmatamento, quando nós falamos de escala de subsistência, escala industrial, são duas coisas bem diferentes. Então, a subsistência é a imagem aqui das mulheres coletando cada uma um saco, certo? Quando falamos de escala industrial, é em grande quantidade, ou seja, maquinários, retirada da própria vegetação, ou seja, tem uma diferenciação aí, gritante, ok? Então, o problema, né, dessa questão industrial é o desmatamento ilegal. Então, aqui, olha, mostra na Amazônia Legal, que concentra aí na região norte, alguns estados, no caso aí do Maranhão, que é a parte que concentra a floresta amazônica, ok? E aqui mostra o desmatamento. Então, a partir de quilômetros quadrados, ó, o marronzinho claro de 0 a 200 quilômetros quadrados, mais escuro 201 a 500, mais escuro 501 a 1000. Depois aqui, olha, esse marrom mais escuro mostra mais de 2.000 quilômetros quadrados de desmatamento. E aqui tem os números exatos embaixo dos estados. Olha só o Pará, mais de 4.000 quilômetros quadrados desmatados no ano entre 2018 e 2019 no estado do Pará.
Na Amazônia, quase 1.500. Rondônia, quase 1.300. Ou seja, uma situação bem crítica. Ah, tudo bem, mas tipo, desmatou essa quantidade, tem ainda muita floresta. Lembrando que a natureza, ela é um sistema. E é um sistema que precisa de todos os elementos para funcionar. A partir do momento que tem um impacto ambiental, no caso aí o desmatamento, todos os outros elementos da natureza sofrem interferência, né? Ribeirinhos e caiçaras. Então, vamos para os ribeirinhos e caiçaras. Então, os ribeirinhos e caiçaras, eles compartilham um mesmo interesse, uma mesma importância, a questão da água. Então, os ribeirinhos são as populações que moram próximas às regiões de rios, né? Moram às margens de rios e dependem deles para transporte, para pesca, para tudo. E os caiçaras, né? Próximo ao litoral, são as populações locais aí do litoral que também dependem aí do oceano para pesca, para sua sobrevivência, ok? Então, qual é a atividade principal aí, tanto dos ribeirinhos quanto dos caiçaras? A pesca artesanal e o transporte. Então, por isso que essa questão da água é tão importante para eles. Ok? Que é a base, né? Então, vamos ver a imagem aqui. Então, a primeira imagem mostra casas construídas sobre palafitas. Palafitas é essa forma de construir aqui, tá, gente? Onde a casa é suspensa, tá observando? Por que é suspensa? Porque no período de cheia, aqui é em Belém, no Pará. No período de cheia, a água do rio sobe e não atinge a casa. Fica aqui nas palafitas. Então, casa construída sobre palafitas em comunidade ribeirinha na ilha de Cotijuba, no município de Belém, no Pará. Segunda imagem, canoas e redes de pesca em comunidade caiçara na praia de Castelhanos, em Ilha Bela, em 2017. Ai, que linda! Olha aqui. Praia do Sono, no estado do Rio de Janeiro, é uma área de preservação ambiental que abriga uma comunidade caiçara de mais de 400 habitantes. Os moradores do local travam uma batalha judicial contra as restrições de circulação da população imposta por um condomínio de luxo construído na região. Então, outra questão aí, né? Aí aqui tem um Saiba Mais, que é o nosso último ponto do módulo. Comunidade caiçara se mobiliza em defesa do seu território. Então, aqui mostra a situação aí da Praia do Sono especificamente, ok? Então, temos o teste e atividade em casa e finalizamos o módulo, ok? Então, por hoje é só. Até o próximo módulo, que já é o segundo bimestre. Tchau!